Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaro aberta a 53ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Natanael Jordão para a leitura do versículo bíblico. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, vereador Jordão, perdão. O senhor dá o tempo para o senhor aqui. Agora sim, vereador. Disse Jesus, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por minha causa, perder sua vida, esse a salvará. Lucas, capítulo 9, versículo 24. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Jordão. A presidência convida para o pequeno expediente. Convida para o pequeno expediente o vereador Adilson Girardi para secretariar, adote aqui, nesse momento, os trabalhos fazer a leitura para poder auxiliar a mesa diretora. A presidência convida, então, nesse momento, o vereador Adilson Girardi para fazer a leitura das correspondências recebidas. Pois não, senhor presidente, requerimento número 180 de 2019, do vereador abaixo assinado em conformidade com o artigo 205, parágrafo 1º do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação pelo plenário, a retirada da moção número 234/2019. Assina o vereador Rodrigo Facchini. Ofício, Secretaria de Governo. Senhor presidente, comunico a esta Igreja Casa Legislativa que me afastarei para tratar de assuntos particulares no período de 18 a 22 de junho de 2019. Em conformidade com o artigo 59 da Lei Orgânica do Município, assumirá o cargo o excelentíssimo senhor Nelson Henrique Coelho, vice-prefeito de Joinville. Assinado Udo Deller, prefeito de Joinville. Ofício, a Câmara de Vereadores de Joinville, Gabinete da Presidência. Assunto: relatório de sustentabilidade ano 2018 da Companhia Águas de Joinville. Senhor vereador, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar o nosso relatório de sustentabilidade, o qual apresenta a Companhia Águas de Joinville por meio de uma visão voltada ao desenvolvimento sustentável e proporciona mais transparência na gestão, abordando pontos relevantes de natureza ambiental, social e econômica. Assina Luana Sivert, presidente da Companhia Águas de Joinville. Justificativa de ausência do vereador, do gabinete do vereador Odir Nunes. Venho, através do presidente, justificar minha ausência na sessão plenária ordinária do período do dia 18/6/2019 ao dia 19/6/2019. Retificação, memorando número 22, sobre o período do dia 17/6 a 19/6 de 2019 para somente do dia 18/6/2019 a 19/6 de 2019. Assina vereador Odir Nunes. Justificativa de ausência do vereador do gabinete do vereador Roque Matei. Venho, através do presidente, justificar a minha ausência na sessão plenária ordinária do dia 17/6/2019, por motivo de estar participando de reunião na Câmara de Vereadores de Florianópolis como presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Luciano Formighieri. Emenda modificativa número 1/2019 ao projeto de lei ordinária número 68/2019. Altera a ementa do projeto de lei ordinária 68/2019. Assina vereador Natanael Jordão. Mensagem número 036, de 12 de junho de 2019.
Caminhamos a esta igreja, a Câmara, para apreciação e aprovação pelos senhores vereadores, o presente projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017, que redefine e institui, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, partes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville. Assina Udo Deller, prefeito de Joinville. Projeto de Lei Ordinária número 130/2019, denomina Servidão Adalto Ribeiro, bairro Jardim Paraíso, no município de Joinville. Assina vereador Mauricinho Soares. Projeto de Lei Ordinária número 131/2019, denomina Servidão Lourdes de Nazaré do Nascimento, no município de Joinville. Assina vereador Mauricinho Soares. Projeto de Lei Ordinária número 132/2019, denomina Servidão Fernanda da Silva João, bairro Jarivatuba, no município de Joinville. Assina vereador Mauricinho Soares. Projeto de Lei Ordinária número 135/2019, denomina Rua Valdemiro Silveira, a Rua 7 da urbanização José Loureiro 1, no bairro Ulisses Guimarães. Assina vereador Wilson Paraíba. Estão lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Dilso Girardi. Antes, porém, temos quórum já regimental, vereador Ninfo. Vamos pedir aqui para pequeno expediente, voltando. Declara aprovada as atas da 51ª sessão ordinária e da 52ª sessão ordinária, realizada em 11 e 12 de junho de 2019. Respectivamente, se nenhuma vereador ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. Pedido do partido do PSDB, acatamos a sua fala, mudando aqui a ordem, pedido do líder da bancada do PSDB e com o entendimento também a liderança do PSB, o vereador Ninfo, acatamos o pedido de troca de fala de ordem, portanto, o PSDB, por um tempo de até 6 minutos, o líder da bancada, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhora vereadora Tânia, vereadora Iracema, demais vereadores, funcionários desta Casa de Leis, profissionais de comunicação social e público presente, aos telespectadores da TV Câmara. Vereador Ninfo, quero aqui parabenizar esta casa e o grupo, presidente, que assinou aquele requerimento para a vinda do deputado Kim a esta casa, para fazer um grande debate, embora eu não pude estar presente por razões, por motivo de força maior, mas nós vimos o quanto é importante começar a discutir a nova lei ambiental, porque nós podemos conviver com o desenvolvimento e o meio ambiente. Eles são inseparáveis. Evidentemente, vereador Maurício Peixe, que nós temos que cuidar do meio ambiente, mas nós podemos fazer esse crescimento sustentável, um desenvolvimento sustentável. Aliás, vai chegar um ponto que o comércio internacional, vereador Iracema, vai exigir, a exemplo do que já exige em várias atividades econômicas do nosso país, principalmente a atividade de carnes, que tem que se moldar aos critérios sanitários destes países que nós exportamos. E todos nós sabemos da importância de se fazer uma lei
para que ela possa ser mais clara, que traga segurança jurídica, acima de tudo, para que o empresário não fique temeroso em investir no nosso país. E é tanta verdade que nós percebemos a importância que isso tem, até porque nós hoje vimos o quanto a bolsa cresceu, o dólar caiu. Isso é fruto da política do governo. Mas também quero dizer aqui, senhores vereadores, que isso reflete, todas aquelas ações vai refletir aqui na nossa cidade, por sermos um município altamente com uma capacidade tecnológica expressiva, com uma capacidade industrial talvez invejável por muitas cidades, sendo referência o nosso município em diversas atividades econômicas. Agora, o que nós precisamos é fazer com que o Estado não venha atrapalhar quem quer produzir, gerar emprego e gerar renda. E nós sabemos da importância que tem, e por isso quero aqui mais uma vez parabenizar os vereadores, as pessoas que aqui vieram, principalmente a importância que tem o relator de uma matéria igual a nós aqui na Câmara, não é diferente. O relator tem uma importância significativa na condução da aprovação ou não do projeto. Então, eu acredito que Joinville ganhou com isso, a sociedade pôde discutir e, com certeza, nós vamos trazer, esta lei vem beneficiar a toda a sociedade. Por outro lado, senhores vereadores, nós também... E aí gostei do Bolsonaro, quando ele disse, olha, eu já estou com o Levi até aqui. Claro, um presidente da República, né, não o Levi Joshi, né, meu vereador, o nosso presidente do banco do BNDES. Ora, em primeiro lugar, que ele nem devia ir lá porque ele serviu a outros governos. E não ia dar nisso mesmo. Então, eu quero dizer que quando o presidente dá ordem e não executa, tem que tomar isso, que isso serve também, vereador Paraíba, de exemplo para outros secretários. Porque até então, não se sabe o que é o BNDES, que é uma caixa preta, que ali foi muitos bilhões desviados, quando na realidade o BNDES também teria que ter uma atividade um pouco mais voltado para os micros e pequenos empresários que fazem gerar a riqueza deste país. E quando são os grandes, não tem aquela burocracia. Agora, quando são os pequenos, que mais geram emprego, que mais geram renda, eles enfrentam uma burocracia e que não têm recursos para fazer tramitar. Quero dizer que, com certeza, será escolhido novas pessoas para comandar o BNDES. Portanto, senhor presidente, mais uma vez, parabéns a essa casa. Esta casa tem que fazer esses debates, e esses debates são salutares para o nosso desenvolvimento. Vereador Maurício, todos aqueles que assinaram, nossos parabéns, e eu tenho a certeza de que isso foi também noticiário a nível nacional, porque ele também deve percorrer os outros municípios falando dessa nova lei ambiental. Obrigado, senhor presidente. Vereador Odir, muito obrigado. Agora sim, na sequência normal, o PSB, por 9 minutos, vereador Ninfo. Olha só. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, público aqui presente.
e quem nos assiste pela TV Câmara. Saúdo a todos e quero reiterar também o que acabou de falar o Dir Nunes, nosso vereador, a presença em Joinville de Kim Kataguiri. No primeiro momento, não são todos que conhecem essa pessoa, mas nos impressionou com toda certeza a figura que é Kim Kataguiri. Um homem com 23 anos de idade, vejam bem, 23 anos de idade, relator de um dos projetos mais importantes que esse país está trabalhando. Ele foi hoje ele é considerado o quarto homem mais importante do país, do Brasil. Veja, Bolsonaro o primeiro, Moro o segundo, Paulo Guedes terceiro, Kim Kataguiri, um guri de 23 anos, para se ter uma ideia da capacidade que esse jovem tem de administrar uma comissão tão importante como esta, que vai tratar das licenças ambientais. Só para fazer um rápido comentário, ele comentava conosco que para se montar um posto de gasolina, e não é só em Joinville as dificuldades, isso é no país inteiro, é muito parecido que construir uma hidrelétrica no país. Veja o absurdo que nós chegamos, como é que nós queremos defender a criação de emprego, de renda, se nós queremos tamanha dificuldade. E aí eu queria fazer uma referência e dizer do nosso sentimento pela ausência de vereadores que compõem primeiramente a Comissão de Finanças, que não compareceram nesse evento. Todos eles tinham algum compromisso, eu também tinha um compromisso nesse dia, porque foi nessa data que eu fazia 50 anos de formatura como economista, e houve uma solenidade na Univille, onde foram homenageados esses estudantes, e nós éramos o primeiro da turma a ser instituída em Joinville. Lá não fui, minha mulher me representou, para eu poder estar aqui representando a nossa Câmara e representando a nossa comissão. Senti também a ausência dos presidentes das comissões de urbanismo, assim como de legislação, porque o tema é da mais alta importância. Se nós não conseguimos arrebentar essas amarras que prendem o país inteiro em cima de uma legislação completamente anárquica, carcomida, nós não vamos sair dessa posição. Portanto, minha gente, nós precisamos rever os nossos conceitos. De nada adianta nós batermos no peito dizendo que nós defendemos o povo, que nós somos à procura de novas oportunidades de emprego, de renda e tudo mais, e quando acontece um momento que vai mudar o lado do Brasil, que nós nos dirigíamos em direção ao precipício, a cascata, a cachoeira, e nós podemos resgatar isso. E para tanto nós tivemos aqui uma plateia da mais selecionada, praticamente lotado o nosso auditório, pessoas que vieram contribuir com sugestões, já que o Kim, de fato, pretendeu, mais do que tudo, falar, pretendeu ouvir, que é uma das características que normalmente os políticos não a têm, não gostam de ouvir. Ele se propôs a ouvir e ouviu 19 perguntas, 19 sugestões, e fez comentários sobre todas elas. Haja vista a capacidade que ele tem de se manifestar a respeito. Eu quero ressaltar a presença do vereador Maurício Peixe, do vereador Facchini, da vereadora Iracema do Retalho, que nos acompanharam em todo o evento que o Kim esteve em Joinville, que começou às 1h30 da tarde aqui na Câmara, foi para o aeroporto onde nós o apanhamos, levamos ele para o Ágora, para ele conhecer o que é esse projeto de desenvolvimento tecnológico, passeamos pelo Parque Pirini, fomos para a universidade, da universidade viemos para o Teatro Bolshoi, Escola do Teatro Bolshoi, para a Feira do Livro e finalmente para cá. Com detalhe, em todos esses momentos nós tínhamos tempo cronometrado e acertamos nos minutos. Não houve nenhuma defasagem de 1 minuto sequer para cada atividade pré-programada. Inclusive aqui na Câmara nós iniciamos no horário marcado, estabelecemos 3 minutos para cada postulante e esses 3 minutos foram obedecidos rigorosamente.
ninguém saiu da pauta, o próprio Kim usou tempo adequado para se manifestar e terminamos a reunião às 9h30, ou melhor, às 9h29, porque 9h30, 9h30, 21h30 estava programado para terminar o evento. Então nós fomos para um jantar, para confraternizar com ele, e finalmente, às 11h30 da noite, colocamos ele no hotel, porque às 7 da manhã ele já tinha uma entrevista na rádio Jovem Pan, onde o colega Facchini o levou. Portanto, insisto que se nós não nos atermos nas mudanças de atitude e postura, nós não vamos conseguir mudar o nosso país. A presença de Kim Kataguiri aqui em Joinville foi uma data, provavelmente, que poucas vezes se repetirá. Vocês tenham certeza, esse homem será, sem dúvida nenhuma, nosso futuro presidente da República, que com 23 anos de idade, com o conhecimento que ele tem de direito, de economia, é deslumbrante. Eu já assisti centenas ou dezenas de vídeos dele, desde quando ele tem 15 anos de idade, ele se manifesta, foi um dos grandes articuladores para derrubar Dilma, para manter Lula na cadeia através do MBL. Esse homem, a partir dos 15 anos de idade, já se manifestava antes que isso, mas a partir dos 15 anos está ativo no processo. Quando a maioria dos nossos jovens ainda estão pensando em empinar papagaio ou caçar bonito lindo, já esse moço estava no mercado, colocando o seu nome, colocando a sua competência à disposição da nossa nação. Vamos seguir o exemplo, vamos evitar de encontrar desculpas para as dificuldades que nós encontramos. Vamos procurar evitar desculpas para os contratempos que possam acontecer e trabalhar para que o Brasil seja um país, de fato, que nós façamos por merecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ninfo. Ainda tempo do PSB. Vereadora Iracema do Retalho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, Câmara aqui presente e o público aqui presente. Eu queria primeiro parabenizar o seu Nilfo. Quinta-feira à noite, 50 anos a formatura dele de economia. Então eu quero dar os parabéns para ele. E foi mencionado aqui quinta-feira à noite, mas eu quero repetir. É muito importante ter uma pessoa no meio de nós com essa capacidade, com esse empresário. E, no mesmo tempo, eu quero a Santíssima Trindade. Não vou dar nome para ninguém. O Hilário está aqui presente. E dar os parabéns para aquela comunidade. Quanta união existe entre eles. Como a união é bonita quando todos trabalham pelo bem comum. Todos se uniram, todos tiveram a capacidade de um ajudar o outro e sair uma grande festa. A festa do Espírito Santo. A festa daquele que nos impulsiona, aquele que nos traz vida, desde o momento que é o nosso sopro, é através do Espírito Santo de Deus. Quero dar os parabéns para o Padre Otávio, pela nossa comunidade, como a nossa comunidade trabalha com muita união e força. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Iracema. Agora, por um tempo de até 6 minutos, o SD, vereadora Dilso Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, muito boa tarde a todos. Queria fazer um agradecimento aqui da tribuna, como quando nós precisamos cobrar, nós cobramos, né? Mês passado eu estava aqui cobrando a manutenção da rodovia do Arroz entre Guaramirim e a BR-101, e na semana que passou, o DEINFRA, nós tivemos uma reunião lá com a engenheira Andréa,
juntamente com a Associação de Moradores da Estrada do Sul e Blumenau, a MESB, e reivindicamos uma série de melhorias para a rodovia do Arroz. Uma delas, a roçada das laterais, né, das marginais, e a limpeza das canaletas e a limpeza também de todas as placas de sinalização. Então, no final de semana, podemos acompanhar uma parte das obras, né? Hoje também estivemos lá na rodovia do Arroz e uma empresa foi contratada e estão fazendo um trabalho que há muito tempo não era feito. Pessoas com um rodo na mão, balde de água, sabão, estão limpando as placas de sinalização, além de cortar todo o mato que estava impedindo a sua visualização. Obrigado, né, a engenheira Andréa, toda a equipe do Infra, pelo atendimento ao nosso pedido. Da mesma forma, nesta manhã nós estivemos lá na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, conversando com o secretário Danilo Conte, mais alguns técnicos, a respeito de um planejamento para melhorar a mobilidade urbana na região do bairro Vila Nova. O pedido se dá em função da futura revitalização, né, que deve ser licitada agora no segundo semestre, da Rua 15 de Novembro, entre a saída do binário do Vila Nova até a Escola Bernardo Tanque. Então, como vai acontecer a revitalização, nós já fomos informados de algumas mudanças que vão acontecer no traçado da Rua 15 de Novembro. Uma delas é a implantação de uma faixa de um corredor exclusivo para o ônibus. Então, vai acontecer algumas mudanças em relação à ciclofaixa, ao corredor de ônibus, à sinalização, e eu solicitei, então, ao secretário que todas essas mudanças fossem discutidas com a comunidade, além dessas outras também. Ele concordou prontamente, então, agora no mês de julho, a data ainda estamos fechando, estamos definindo, no mês de julho, a CEPUD irá ao Vila Nova fazer um ciclo de reuniões, pelo menos 3 reuniões com oficinas, para que a comunidade possa opinar, possa dar ideias, dar sugestões, e que essas ideias possam ser validadas pela Prefeitura antes do processo de revitalização da 15 de novembro, para que as mudanças possam ser implementadas em conjunto. Então, vai acontecer, né, a comunidade será amplamente avisada para que possa participar desse processo de melhorias na Rua 15 de Novembro e laterais. E não poderia deixar de dizer aqui e agradecer ao governo do Estado por uma obra tão importante que foi assinada na semana passada, que foi a ordem de serviço para a revitalização e duplicação do eixo industrial. Uma obra de suma importância para Joinville, especialmente para quem mora no Vila Nova e no bairro Costa e Silva, né? Conversava com o vereador Fábio D'Alonso há uns meses atrás, e ele compartilha dessa nossa ideia da grande importância que tem essa obra, não só para o setor industrial, mas para todas aquelas pessoas que residem no Vila Nova, no Costa e Silva, no bairro Glória, e se deslocam por aquela região para ir até a Univille. Então, agradeço aqui a ordem de serviço, esperamos que a obra seja, né, realizada durante este ano, em benefício da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Dilson. E no tempo do partido do SD, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Cães considerados perigosos, que nem sempre são perigosos. Final de semana, todo final de semana é um caos para a causa animal. Muitos animais, principalmente da raça Pitbull, nem todos perigosos, mas aí vem o problema, onde colocar os animais, às vezes abandonados, às vezes perdidos, às vezes em diversas situações em casas, né? Aconteceu em um bairro aqui na cidade, o tutor está preso, a mulher dele internada e 2 fêmeas pitbull dóceis, mas não se tem onde colocar. O Centro do Bem-Estar Animal já está com 8 pitbulls, e lá não é um local, lá é um local de passagem, de tratamento. Só que não temos onde colocar, o abrigo animal não tem condições de atender os pitbulls e raças perigosas. Então eu fiz uma moção solicitando ao Poder Executivo para que dê uma atenção especial, porque se você andar nos bairros do nosso município, principalmente em áreas de tráfego, são muitos animais dessa raça. E chega uma hora que esses animais não têm aonde colocar. Ficarem na rua, mesmo alguns sendo dóceis, eles estão correndo risco de morte, porque as pessoas têm medo deles.
Então, eu venho pedir encarecidamente ao município que faça um convênio com uma ONG ou se monte uma estrutura para acolhimento desses animais. Alguns são sociáveis, podem ser adotados, outros vão ter que ficar, com certeza, nesse local. Mas é importante a gente se alertar, porque esses animais na rua, muitos casos a gente já teve, até com a polícia militar, e não se tem onde pôr. E daí vem a insegurança da comunidade, a insegurança dos animaizinhos de vira-latas que andam na rua, em alguns bairros da cidade. Os pitbulls, alguns, não são sociáveis com outros tipos de animais. Alguns vão a óbito ou ficam sofrendo em via pública. Além de tudo, também a chipagem. Então, a gente refez a lei de cães perigosos também, o projeto de lei que foi vetado ano passado, da mesma forma das marquinhas, né? Que ele estava na legalidade, a gente fez novamente e esperamos ter o consenso de todos os vereadores, a causa animal, para que esse projeto passe, mas passe na legalidade e não se... Só mais um minutinho, não seja vetado. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. O PSC, por 6 minutos. Vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas. Senhor presidente, eu vim à tribuna porque protocolamos no dia de hoje uma moção para que o Poder Executivo possa fazer um estudo para que tenha servidores qualificados preparados com cursos de sinais de libras dos departamentos públicos de Joinville. E essencial na questão da saúde. Quando um deficiente de audição, ele vai a um posto de saúde, ele tem que ir acompanhado com alguém da família. Ou esse deficiente tenha um intérprete junto com ele. Senão, não existe como conversar, se comunicar com o atendente e com o próprio médico. E quando marca a consulta, ele também tem que ir com alguém da família ou com alguém que ele contrata, ou que ele pague um intérprete que acompanha ele até aquele momento da consulta. E muitas pessoas não têm essa condição. Então, essa moção, ela vem para que o Poder Executivo faça um estudo nesse sentido, que prepara nesses departamentos, posto de saúde, como também nos outros departamentos, onde as pessoas, onde tem um fluxo maior, para que essas pessoas possam receber esse tratamento. Por quê? Porque muitas vezes é marcado o exame e a família não pode ir. Alguém da família fica doente, senhor presidente, e perde aquela consulta, porque o próprio deficiente auditivo, ele não tem como ir sozinho, que não vai poder se comunicar e dizer para ali o doutor, ou o atendente, ou o enfermeiro, qual é o problema dele. Então, pensando nessas pessoas que precisam desse tratamento qualificado, peço através dessa moção, para que o próprio Poder Executivo trate essas pessoas com devidas igualdades, nesse sentido de ter um servidor preparado para poder atender essas pessoas que têm essa deficiência. Sabemos que temos uma porcentagem de quase 20% em Joinville, as pessoas que têm com problema de audição, e essas pessoas vão ao médico, vão aos outros departamentos, e precisam, senhores vereadores,
ter esse atendimento, não digo é especial, não, é atendimento adequado para poder atender essas pessoas. Então, pedimos ao Executivo para que estude, para que analise, sensibilize e possa ter servidores preparados. Como não tem concurso para essa área, como hoje contratar, a gente sabe da dificuldade que é para ter em cada posto de saúde alguém, a gente sabe da dificuldade, mas que ele possa preparar, treinar, para que essas pessoas possam receber o tratamento adequado. Outro projeto nosso que nós apresentamos é a questão de internet sem fio, para as pessoas poderem acionar, porque tem muitas pessoas que não têm o crédito e precisa usar o WhatsApp. Então está lá no posto de saúde, está lá no hospital, está em setores da saúde ou qualquer outro departamento. E o próprio Poder Executivo pode usar a mesma internet que tem no local. Não tem custo, é só dar senha para aquele cidadão, aquela pessoa possa usar. Então apresentamos esse projeto, as pessoas têm aplaudido esse projeto que é importante, que não gera custo, é um momento que aquela pessoa já está algumas horas ali aguardando, ou poucas horas, aguardando o atendimento, quer falar com alguém da família, ele possa usar o próprio WhatsApp naquele momento de dor, aquele momento de doença que a gente sabe que não é fácil. Tudo isso vai facilitar aquele cidadão que está ali aguardando o atendimento. Então é outro projeto importante que a gente apresentou e vamos continuar apresentando projetos atendendo nesse caso as pessoas que mais precisam. Senhor presidente, era isso. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Agora, por um tempo de até 3 minutos, o PDT. O PROS. PSD, o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, venho agora de forma oficial informar aos senhores vereadores que estaremos realizando no próximo dia, aliás, no dia 15 de agosto, o primeiro seminário Miroski, uma reflexão sobre os 2 anos do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Tento aqui, alguns vereadores já conhecem, mas tento aqui para aqueles que não têm conhecimento e principalmente para os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, em 2007 e 2017 entrou em vigor a lei número 1309, que justamente regulamenta as entidades que prestam serviço com dinheiro público. Resumidamente é isso. Mas o que acontece, como foi algo muito novo, houve uma distância principalmente das informações para essas entidades e fez com que muitas se assustassem pela exigência dessa legislação, outras até desistiram. Isso aconteceu em Joinville, tenho conhecimento de algumas, justamente em virtude dessa exigência. Pois bem, estamos realizando esse seminário, quero aqui já agradecer o presidente dessa casa, a Escola do Legislativo, o vereador Jaime Schroeder, que já se colocou à disposição com a sua equipe, já tenho feito alguns contatos, e neste dia nós teremos uma manhã de informações. Já acertei também, quero fazer um registro aqui ao secretário Miguel, toda a sua equipe, a Priscila, que é a responsável pelos convênios, o doutor Pablo, que é o controlador geral da Prefeitura, do município de Joinville, que estarão passando essas informações para essas entidades. Então, teremos a abertura às 8h30 da manhã, já quero convidar aqui todos os senhores vereadores, já peço que agendem, dia 15 de agosto, teremos a primeira palestra com o filósofo Pedro Fagundes, que falará justamente de solidariedade, e, posteriormente, a senhora Priscila, ela que é a gerente de convênios, como já falei, estará ensinando
mostrando os procedimentos para a formalização de parcerias. Né? Passará todas essas informações. Ato contínuo, o senhor Pablo, que é como já falei, o controlador-geral do município, falando da prestação de contas, que também é outra dificuldade que hoje, em virtude dessa exigência, dessa lei muito rigorosa, diga-se passagem, mas necessária, estará apresentando. E, por final, nós estaremos abrindo para as perguntas, para as dúvidas, principalmente pelas entidades. Então, vai ser praticamente essa dinâmica, esse vai ser o objetivo desse encontro, o nosso primeiro seminário Mirós, que falará, como já falei, sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Tem, pelo menos dentro do meu planejamento, por isso que falo no primeiro seminário, que se tivermos a oportunidade, estaremos realizando 2 vezes por ano, ou até 3 vezes por ano, essas informações, para que a sociedade civil organizada possa ter mais segurança, possa prestar esse serviço, que é fundamental e importante para as nossas entidades, para as nossas pessoas, e principalmente para as entidades mais carentes. Era isso, senhor presidente. Então, informando aos senhores vereadores, para que possam, inclusive, agendar, dia 15 de agosto, aqui nesta casa, no período da manhã, evento esse tratando das organizações sociais. Era isso, senhor presidente. Mas aí vamos fazer uma... Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Ora, o MDB, por um tempo de até 15 minutos, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, eu quero reafirmar uma frase que tenho na cabeceira da minha cama e eu tenho certeza que a melhor obra inventada pela humanidade foi a democracia. Dito isto, eu quero refletir sobre uma frase que, quando eu era pequeno, ouvia muito e que os militares sustentavam ela na base do alicerce de qualquer discussão. Dizia o seguinte: e veja como as coisas mudam, porém, esse filme que estamos observando na administração desse país é um filme velho. Mudaram apenas os atores, mas ele é um filme velho. Talvez o vereador Ninfo conheça mais essa frase e viveu essa frase que o Exército Brasileiro tinha sobre, aliás, as Forças Armadas Brasileiras tinham sobre a cabeceira das suas camas. Integrar para não entregar. Essa era a máxima, vereador Jaime Xereda, daqueles que administravam o país sobre um modelo não democrático de direito, mas um modelo de imposição de ideias. Se eram bons ou ruins, eu particularmente era muito jovem, mancebo que era, para entender se efetivamente elas traziam a administração do país, a sua plenitude, ou a busca incansável dessa divisão entre classes que temos cada vez mais acelerada no país. E eu falo isso novamente para refletir sobre o entreguismo que estamos fazendo agora no nosso país. Nós estamos entregando as principais fontes de receita e do que pode passar o financiamento dessas divisões claras que temos entre classes, os mais favorecidos e os menos favorecidos, aliás, que crescem a todo dia e a cada instante na pátria amada chamada Brasil. E esse entreguismo vem sobre coisas extremamente importantes. Ora, já falei eu aqui outra vez, nós somos um de 8 países capazes de construir uma aeronave, presidente. O senhor tem ideia do que isso representa? A China não sabe produzir um avião. E o Brasil sabe, aliás, e o faz com excelência. Na capacidade de pessoas, de transportar pessoas e até mesmo de carga, nós temos o 3º maior cargueiro do mundo, produzido com tecnologia integralmente brasileira. Nós temos os aviões de 190 e 196 pessoas, para 196 pessoas, capazes de atender o mercado, vereador Jaime Xereda, que não para de crescer e que tem uma previsão anunciada nos canais de economia da China
para a compra nos próximos 20 anos de 1.800 aeronaves. 1.800 aeronaves. E eu torno a repetir isso porque eu entendo que esse núcleo de conhecimento e de saber, não só pela capacidade de comercializar, mas se de demonstrar que somos capazes e inteligentes o suficiente para participar desse mercado extremamente, me foge a palavra agora, mas extremamente competitivo da aviação, nós acabamos de vender a nossa Embraer, com 16 mil funcionários, dos quais 8 mil eram engenheiros, vereador Jaime Xereda. Simplesmente numa decisão de caneta. E aí não se consulta quem realmente vai fazer uso de tudo isso num futuro, não só agora, mas num futuro. Nós retiramos dos cofres públicos para a pesquisa da Embraer 2 bilhões de reais para um dos projetos, dos 2 grandes projetos, o KC-390, que é o terceiro maior cargueiro do país, do mundo. Nós tiramos 2 bilhões das contas públicas, contas que faltam para o município, para a educação, para a saúde, para a segurança, contas que faltam para todo o Estado brasileiro e principalmente para os municípios, e entregamos para a Boeing. E a pergunta que eu faço aqui novamente é dizer o seguinte: aonde eu, pelo menos, não ouvi, raras as exceções, talvez o vereador Onifre possa trazer isso mais claramente, mas de o menor comprar o maior. Nos próximos 10 anos, um poderá comprar o outro. E, senhores vereadores, talvez o tema vão dizer assim, pô, mas o Richard está falando coisas sobre a União, que passa necessariamente pela municipalidade, porque esses 2 bilhões foram retirados dos municípios para poder fazer pesquisa, para chegar à conclusão. Nós temos um capacete, senhoras e senhores vereadores, produzido no estado do Rio Grande do Sul, uma tecnologia 100% brasileira, não tem um pedaço de tecnologia estrangeira, não tem um pedaço de tecnologia estrangeira. O capacete, se o piloto virar a cabeça para a esquerda, o avião se conduz para a esquerda. Se o piloto virar a cabeça para a direita, o avião se conduz para a direita. E nós entregamos tudo isso, vereador Jaime Xereda, por apenas 3,9 bilhões, pelo mesmo preço que foi vendido o Copacabana Palace Hotel a uma rede estrangeira de mercado hoteleiro, que o vereador Ninfo conhece muito melhor do que nós. Mas essas são as realidades que estão sendo discutidas, e aí eu fico pensando, será que tudo isso que nós abrimos, os WhatsApp ou mesmo as redes nossas sociais, não é uma verdadeira cortina de fumaça, por detrás estar o grande interesse desse entreguismo brasileiro? Aí eu pergunto, vereador Fábio D'Alonso, Vossa Excelência que foi militar e oficial do Exército Brasileiro, aonde estão os nossos militares? Aonde estão ou trocaram as suas decisões de pensar na soberania brasileira por cargos? Porque o seu presidente Bolsonaro tem 122 oficiais de alta patente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica desenvolvendo atividade de governo. Isso, para mim, chama muito claro de entreguismo. Nós estamos entregando a pátria amada, nós temos 420 estatais no nosso país, aí os americanos têm 20. Pergunta para o Donald Trump se ele quer vender alguma das 20. Perguntem. Ele responde pelo Instagram. Pergunte para o presidente norte-americano se ele quer vender alguma das 20 estatais que eles detêm. Pergunte se eles querem vender. Pergunte se eles querem vender matriz de água. Pergunta se eles têm essa intenção. Nós temos 400, vamos vender as 400 que não nos interessa, mas vamos ficar com 20, que por ela passará o financiamento público da educação, da segurança pública. Por lá irão passar as decisões que nós teremos que um dia administrar. E nós estamos entregando isso sem as discussões, que nesse caso eu entendo, sou pequeno, sou apenas um vereador, dentro do processo político democrático que nós vivemos. Mas eu não consigo compreender como aqueles 503 deputados, como aqueles 81 senadores permitem isso sem uma discussão com a comunidade que será fragilmente prejudicada por conta dessas decisões que passa de caneta, vereador Liu Wilson, por decreto, por decisões que não apenas uma pessoa pode tomá-la. Eu não sei quem é o Paulo Guedes, apenas o conheço como brasileiro, com 900 milhões na sua conta, e que conduz, para mim, tendenciosamente, uma decisão eminentemente corporativa às grandes instituições financeiras desse país. Essa é a verdade. E nós seremos, sim, cobrados lá na frente por aqueles que ficam calados. Aliás, tem um livro
chamado O Inferno de Dante, que traduz exatamente esse movimento. Eu não quero me posicionar porque o governo pode dar certo, não pode dar certo, eu torço para que o governo dê certo, mas eu não posso me calar. Quem comprou foi a Boeing. Mas eu não posso me calar diante de todas essas decisões que estão sendo tomadas, enquanto bom brasileiro, bom munícipe, bom catarinense, fique aqui sujeito a todas essas decisões. No Brasil está muito claro um ditado que nós esquecemos, mas que está tornando verdade aqui. Os fins justificam os meios. Essa é a verdade do Brasil. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Os fins justificam o meio. E no Inferno de Dante, diz o seguinte: os piores lugares do inferno são reservados àqueles que optam pela neutralidade em tempo de crise. E eu vejo muita gente neutra, esperando, torcendo, mas não se posicionando, porque nós, quando nos posicionamos em determinado assunto sobre a administração pública, seja municipal, seja estadual, seja federal, e nesse caso a federal, e aí vão dizer assim, mas nós devíamos estar discutindo aqui a administração municipal. Não, senhoras e senhores, porque o que vai financiar as políticas públicas locais onde nós vivemos serão as políticas nacionais. É eles que vão definir. E nenhum plebiscito sobre isso está sendo feito, vereadora Tânia. Nenhum, por uma decisão tão impactante na vida de cada um, do futuro da nação brasileira. Nada, absolutamente. Se torna de piada, de deboche, não dou entrevista para aquele, não dou entrevista para aquele, e tenho dito, não funciona assim, isso aqui é um Estado democrático. Aliás, talvez os senhores não tiveram essa experiência, o vereador D'Alonso por uma parte da vida dele, mas eu, pelos 30 anos que cumpri dentro da Polícia Militar, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Troço extremamente ruim. Chegar em casa com um nó na garganta, sabendo que a solução você teria de pronto, mas por uma decisão hierárquica você não pode atribuí-la. Lá, permaneci calado durante 30 anos. Terminei o meu serviço no estrito cumprimento do dever legal, mas aqui não me calo mais a tamanha condição ou insurgência do governo sobre a vida de cada um de nós. E a próxima será a Petrobras. Ou vamos esquecer do que fez, vereador Ninfo me corrige às vezes quando eu falo canalha, mas é um canalha da República Brasileira chamado Michel Temer, que me falta aqui, vontade não me falta, mas a condição de legislador, em respeito a todos os munícipes joinvilenses, de xingá-lo de alguns palavrões. Um canalha que deveria, se nós tivéssemos, porque o fim só justifica o meio para alguns, não para todos, porque o certo seria colocá-lo atrás das grades. Vender o campo de Carcará com recurso nosso, dinheiro público, todo o financiamento para fazer pesquisa sobre o solo e a capacidade de produzir petróleo, do pré-sal, por exemplo, do campo de Carcarás. Nós entregamos a $1,39 o barril de petróleo, mais barato, vereador Ninfo, Vossa Excelência, que de vez em quando está na América do Norte, mais barato que uma latinha de Coca-Cola vendido na terra de Tio Sam. Por isso, esse canalha que deveria estar na cadeia, que infelizmente é do meu partido, mas partido no país é protocolo, somos obrigados a estar filiado a algum, para poder exercer o nosso pleno direito de defender os interesses da nossa comunidade. E eu tenho certeza que o vereador Ninfo é um deles, até porque o partido dele, em absoluto, corrobora com os pensamentos do vereador Ninfo Koenig, assim como os meus pensamentos. Eu nunca votei, vereador e presidente dessa sessão, vereador Cláudio Aragão, tenho certeza que Vossa Excelência também não, como MDBista, nunca votamos no Romero Jucá, mas é outro que deveria estar atrás das grades desse país. Mas existe um conluio de pessoas que proíbem determinados entendimentos e segmentos. Eu não estou aqui defendendo, pelo amor de Deus, porque sempre tem isso. Se você faz uma crítica a determinado assunto, você é do outro partido. Eu não sou de outro partido, eu sou um brasileiro que penso, que caminho e que tenho o meu sentimento e que tenho o dever de trazer as informações a esta casa, porque daqui, em que pese ser pequeno o número de pessoas que assistem, oxalá um dia isso aqui possa replicar na internet e que acorde essa nação para que ela possa exercer o seu direito, não só de eleger as pessoas, mas de participar do processo político. Nós não podemos mais permitir esse tipo de ação. Ficamos com a insurgência de outros governos, atravessando o pensamento das pessoas dentro dos municípios. E continuamos da mesma forma. E se fizermos crítica
Sobre o governo A, você é do outro lado. Eu não sou do outro lado. Eu não sou da esquerda, nem tampouco sou da direita. Eu sou de um senso extremamente importante sobre os recursos econômicos que temos no município. Ontem jantava com a minha família, eu, minha esposa, e minha filha e meu filho. Extraí a nota e paguei a conta quando eu olhei esse absurdo do absurdo. Ou nós vamos um dia tomar vergonha na cara e fazer um ato de insurgência contra o governo, ou nós vamos ser levados sempre a essa grande conversa e esse grande engodo. R$ 105, dos quais 48% foram instantaneamente para o governo do Estado e para o governo da União. Portanto, todo feito, todo deslocamento meu, da minha casa àquele local, todas as pessoas que trabalham naquele local, todo aquele exercício de atividade, simplesmente dois entes que absolutamente nada tem a ver. E quando tem a oportunidade de fazê-lo, vem esse governo que esteve aqui no estado de Santa Catarina por determinado período, fechou 10 escolas dentro do nosso município e nós absolutamente nada fizemos, continuamos ainda. Calados estávamos, calados estamos e, em conjunto, pouco ou quase nada fizemos e somos subjugados a todo dia, ferro e fogo, por um governo que, aliás, notícia alguma, vereador Ninfo. Eu me lembro quando o senhor manifestou aqui em relação ao governo do Estado, e eu manifesto em relação ao governo da União, o conjunto das obras atendem à municipalidade, mas em absolutamente nada está sendo discutido para atender a municipalidade. Ora, a única coisa que está se discutindo, e estão aqui chacoalhando porque tem que acontecer, façamos as contas de quanto realmente essa reforma da Previdência é importante, se não seria mais importante ainda a redistribuição de renda dentro desse país, para então se preocupar, num segundo momento, com a reforma da Previdência, porque eles querem defender 3 instituições dentro desse país, que é o que mais interessa. Esse mercado fantasmagórico, até agora eu não consegui vê-lo, mas que 85% de todas as contas brasileiras estão em 3 instituições financeiras, 85% delas, Caixa Econômica, aliás, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Lá estão as contas, e lá nós pagamos ano passado 524 bilhões, vamos pagar mais 564 bilhões, portanto, já daria 1 trilhão que o senhor Paulo Guedes quer economizar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Agora o PROS, por 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras e vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, internet, funcionários dessa casa. Hoje eu vou falar sobre um assunto diferente do que eu sempre costumo falar. É que eu acabei de receber uma notícia aqui pela internet que achei bastante interessante. Hoje, para você abrir uma empresa no Rio de Janeiro, caiu o tempo de 30 dias para 2 horas, para abrir uma empresa no Rio de Janeiro. De que forma isso aconteceu? Segundo o governo, essa aceleração foi possível graças a uma mudança no sistema do registro da Junta Comercial, que diz que a média de abertura de empresas no Rio de Janeiro agora é de 40 minutos. Vejam, leva até 2 horas, mas a média está sendo de 40 minutos. Outra coisa que eu achei interessante aqui é que, segundo o governo do Estado, é possível abrir um CNPJ em até 2 horas. Antes, o prazo de abertura de novos estabelecimentos era de 30 dias. Então, essa aceleração foi possível com uma mudança no sistema de registro da Junta Comercial, a JUSERJA, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, responsáveis pelos registros das pessoas jurídicas. Então, isso me faz pensar que a gente deve sempre procurar buscar as melhores práticas. Quem sabe essa não é uma ideia que a gente possa trazer aqui para Joinville também. Se tem que passar pela Junta Comercial, também, como diz, aqui,
por que não ter uma conversa com eles e ver o que é possível fazer para que isso seja agilizado? Então, imaginem, de 30 dias para o máximo de 2 horas, é um ganho fantástico, extraordinário. E como a gente está falando muito aqui, nós estamos precisando de novas empresas que possam gerar emprego e renda, né? Que essas duas palavras nós estamos ouvindo aqui faz tempo, né? Emprego e renda, mas é o que precisamos para poder fazer o Brasil crescer e, de preferência, de uma forma que respeite o meio ambiente, que cresça sem destruir o meio ambiente e que já seja focada nas tecnologias do futuro. Porque muitas das profissões que temos hoje, dos cursos universitários que temos hoje, preparando alunos, em questão de 10... Acredito eu que numa questão de 10 anos já não vão existir. E muitas outras vão estar entrando no lugar dessas. Então, acho que com isso em mente, a gente poderia procurar fazer essa aceleração no processo de abertura de empresas e também buscar empresas que acrescentem, né? Que não sejam empresas poluidoras, que sejam empresas que acrescentem aquilo que Joinville quer para o futuro, né? Então, era isso aí, um assunto diferente hoje, saí dos animais e entrei para um outro ramo de fala hoje. PL, por 6 minutos. Vereador Pelé. Senhoras e senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje vem essa tribuna, presidente, falar sobre as confraternizações das comunidades que a gente participou no final de semana, dos convites que a gente teve, e agradecer e parabenizar essas comunidades pelas festas que a gente foi, da forma que, primeiramente, quero parabenizar a Igreja São Francisco de Assis nos Pinheiros, com as capelas a Nossa Senhora do Rocio, a São José e Navegantes. Fizeram uma festa junina, foi muito bonito, muito lindo. A gente participou, a gente vê a união, o que eu falo hoje, vendo a união dessas comunidades. Hoje, quando as comunidades se unem, com certeza só vai para frente. Isso é bom para a comunidade, bom para todos. E em nome do Padre Denildo, quero parabenizar. Achei uma festa muito linda e peço desculpa de ter que me afastar da festa, não poder ficar até o final, porque tive um convite de uns amigos meus lá do Paraná que fizeram uma festa grande e eu fui obrigado a me afastar para mim participar dessa festa. Também quero parabenizar a Igreja Cristo Rei, no Morro do Meio, que eu fui almoçar no domingo, o Maguila, o João, o pessoal que... Santo Antônio. O pessoal que me convidou para participar desta festa, uma festa muito linda. Eu estive falando com o João hoje, diz que venderam quase 800 almoços. Diz que foi uma festa, assim, ó, muito trabalho, vi eles, quantos que eles se dedicam, quanto que é difícil para que essas festas aconteçam. Se não tem pessoas de garra, com muita batalha, que trabalham com seriedade, é muito difícil isso acontecer. Parabéns. Para a gente chegar na fila do almoço, Jaime, para a gente chegar a pegar o almoço foi difícil. E também daí à tarde eu ia almoçar na Igreja Santíssima Trindade, aqui no Iririú, com o Hilário, mas eu vi o quanto que vocês sofreram também lá, né, Hilário? O quanto que vocês trabalharam para atender aquele povo. Eu nunca vi, nunca fui, eu já fui nas outras festas de vocês, mas eu acho que nunca teve tanta gente, né? Assim, foi uma festa muito linda, uma festa assim, ó, do começo ao final. Daí, quando eu vi que estava muito complicado ali, Jaime, eu fui lá, Hilário, fui lá para o Morro do Meio, e acabei voltando à tarde, e quero parabenizar o Celso, o presidente da comunidade, né? O Padre Otávio, que foi uma festa muito bonita à tarde, tomei um café com eles lá, com certeza foi uma festa muito linda, e eu acho que é dessa forma, é trabalhando unido, trabalhando junto, que as comunidades vão para frente. Esse final de semana, para mim, foi muito corrido, porque a gente, quando tem muitos amigos,
a gente tem que ir um pouquinho em todos os lugares. E assim, esse final de semana eu fui convidado em 8 lugares para mim participar. Em todos eles eu fui participar, em creches, nas escolas, festa, a gente tem que participar e prestigiar e sempre ajudar um pouco, que eu acho que isso é a nossa parte, que nós temos que fazer para ajudar e estar presente. E sempre falo, o que precisa de mim, que puder ajudar, eu sempre vou estar presente. E a gente, quando é convidado para participar, é porque são amigos da gente, que confiam na gente, que quer que a gente esteja presente. Agradeço a todos, vou deixar o Maurício um tempo para você também, porque eu vi que você quer falar um pouco aí também, tá? Valeu, obrigado. Ainda com a palavra o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos em virtude do tempo, né? Mas também falar do nosso evento do dia de sábado, lá em Lages, onde foi a primeira reunião estadual do PL, Partido Liberal. E também deu a posse a todos os presidentes, né, municipal, a continuação das executivas, do qual eu fui confirmado novamente como presidente do PL aqui em Joinville, como também a presidência do PL estadual pelo senador Jorginho Melo, e, no momento lá, a vinda de alguns prefeitos e vice-prefeitos se filiando ao PL, pelo novo momento da política brasileira. A destaque nacional, o nosso senador Jorginho Melo, com projetos, aliás, amanhã eu vou falar aqui do projeto dele sobre instituição financeira, que qualquer um pode abrir agora, né, que é fantástico, que vai alavancar muito a economia do Brasil, como também do MEI, do microempresário, né? Então, nós tivemos um encontro muito organizado, extremamente organizado, com mais de 500 pessoas. Hoje o PL nasce ou renasce, né? Já com 15 prefeitos, 200 vereadores, uma quantidade de vice-prefeitos também grandiosa e já com objetivos para a próxima eleição. Já traçado o objetivo para eleger 50 prefeitos e 400 vereadores. Então, há um planejamento, há um entendimento do novo Partido Liberal, que é o momento do Brasil, e que a gente entende que o Brasil hoje, essa nova política realmente mudou, né? Na verdade, nós não deveríamos ser nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nós deveríamos ser povo, pessoas, e lutando por elas, o que é melhor. Mas as ideologias partidárias sempre existiram, vão existir, e algumas delas até cegam pessoas pelo seu conteúdo e principalmente pela determinação que alguns têm de impor as suas questões, e eu sou mais liberal mesmo, né? Acho que tem que ter menos governo, menos Brasília, mais povo, mais empresário, mais atenção aos empreendedores. E aí, vereador Nif, eu quero tratar rapidamente do que aconteceu quinta-feira aqui em Joinville, com esse jovem deputado federal, Kim Kataguiri, que eu não conhecia direito só pelas redes sociais, mas o show que ele deu, a capacidade de um rapaz de 23 anos, relator geral da lei, da nova lei, que é do licenciamento ambiental. E aí uma discussão de alto nível. Acho que o governo aqui entendeu mal a nossa proposta, o convite para essa discussão. Talvez foi enviado para o governo o convite através da Comissão de Finanças, para os vereadores. Talvez achavam que esse debate viria aqui, que o Kim Kataguiri veio aqui para bater, para falar mal. Nada, veio aqui para escutar a comunidade. Vereador Ninfo, o que o público participou em grande número, mas a colaboração que deram para ele mesmo falou, para a inclusão. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Agora, como líder, vereador Richard.
Só pegando o gancho aqui no que falou o vereador Maurício Peixer em relação a ser de esquerda ou ser de direita, ou ser de centro, e sim pelo povo. Os caminhos da construção do povo serão por um conjunto de ideias, ou de esquerda, ou de direita, ou do centro. Esse é o caminho. Aliás, a comunidade tem que passar a conhecer o político pelo seu conjunto de ideias, né? E o que a gente tem percebido no país é que o político se elege e monta ou flexibiliza o seu conjunto ideário. Aliás, nem um conjunto ideário, ele vai se moldando conforme um sentimento. Eu acho que essa condição ela está equivocada. Você detém um ideário e dentro desse ideário você defendeu, pelo menos na segurança pública, sempre pensei assim, faço questão de sempre continuar defendendo a mesma ideia. Em relação ao convite externado à base governista, eu recebi o convite, não achei pertinente a discussão no meu posicionamento, mas aqui não instruí nenhum vereador da base governista a não vir na reunião com o deputado Kim Kataguiri. Também, das informações que recebi, inclusive no dia mesmo, perguntando se havia alguma manifestação de ofício ao governo, ao executivo, não houve nenhum encaminhamento de convite ao executivo para que pudesse participar com pauta e especificando o que efetivamente seria tratado. Pelo menos essas informações eu recebi do secretário de governo, do Afonso Frais. Não houve um convite, uma formalidade daqueles que programaram. Talvez tenha sido feito um convite específico a um determinado secretário, não sei, é questão de observar, mas ao executivo não foi nenhum ofício. Presidente, eu quero aproveitar esse último minuto aqui, porque eu participo de uma congregação e o pastor Eloy e a pastora Doroteia fizeram 27 anos de ministério dentro desse município, já construíram várias oportunidades na construção da nossa sociedade, alicerçando o bem-estar, o bem-querer das pessoas, e eu aqui quero parabenizá-los por essa dedicação, porque, afinal de contas, é uma dedicação dioturna sobre aqueles que estão agraciados ou congregados naquela comunidade. Então, a comunidade Deus Provedor, sobre a orientação dos pastores, pastor Eloy Lopes e da pastora Doroteia, conduzem com harmonia, com parcimônia, uma comunidade de aproximadamente 5.000 pessoas que se reúnem todos os domingos lá na Rua 15 de Novembro. Então, meus parabéns. Externo sucesso, né, e que Deus possa continuar lhes abençoando, porque a vida de vocês abençoa 600.000 pessoas dentro desse município. Parabéns pelo ministério. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Eu também quero só aproveitar para fazer um comentário sobre a visita do governador. O governador esteve aqui na sexta-feira e com muita propriedade, e que bom que estava ali alguns vereadores, vereador Jordão, vereador Cláudio Aragão, vereador Ninfo, acho que era nós três que ali estávamos, né, Jordão? Acho que nós três. Mas assim, e aí eu quero, com muita tranquilidade, que os nossos deputados estaduais, que tem que ter uma atenção um pouco melhor. O governador, ele veio aqui, ele falou de 4 obras importantes, mas todas na capital do estado, todas em Florianópolis. E ele anunciou uma obra aqui. Ele falou de 4 obras magníficas, mas todas em Florianópolis. E você olhando a proporcionalidade e a municipalidade, e o que nós arrecadamos nesse estado de Santa Catarina para o tesouro do estado, e o governador vem aqui, anuncia uma obra, e dentro da cidade de Joinville ele fala de 4 obras importantes que o governo do estado está fazendo. Nada contra Florianópolis, muito pelo contrário, parabéns à capital do estado, vereador Ninfo. Mas, e Joinville? E aí, né, Fernando Krelig, do nosso partido, Lima, que é do partido do governador, deputado Kennedy, vocês três, nós temos que
olhar mais para Joinville. Olhar mais para Joinville. A situação financeira não está favorável? A gente sabe que não. Mas aí fala-se de 4 obras importantes que estão acontecendo no Estado. As 4 obras na capital do Estado. Ok? Público merecido, cidade polo, né? De turístico. Mas e a capital do trabalho? A capital da população? Então, senhor governador, né, recebemos, seja muito bem-vindo, honrou o compromisso com as entidades, os segmentos, ok, né? Mas Joinville, com certeza, vereador Jaime, até eu esperava que ele anunciasse uma obra, quem sabe, né, a mais aqui para a cidade, e não que a gente, né, jamais estamos contra o governador, mas penso que Joinville merece um pouco mais de atenção, E aí, a responsabilidade, nesse momento, né, eu volto a falar dos nossos 3 deputados, que é importante que eles façam e levam o pedido da Câmara de Vereadores, da população joinvilense e do Executivo Municipal ao senhor governador. Só para que o governo ele possa fazer, vereador James, só uma análise. Bom, eu estive em Joinville, anunciei 5 quilômetros de uma duplicação, que é importantíssimo para nós. Parabéns, governador. Mas nós esperávamos que o senhor trouxesse um anúncio de uma nova obra para a cidade. Nós esperávamos, sim. Joinville esperava. Então, eu quero agradecer o governo do Estado, mas a Câmara de Vereadores, eu tenho certeza, estava lá o vereador Jordão, estava lá o Cláudio Aragão, estava lá o vereador Ninfo, nós esperávamos mais. Eu acho que os 3 vereadores, nós esperávamos mais. Não os 3, os 19. E o professor, que é o Roque Matei, que estava lá também, perdão, né? Então, estávamos em 4 lá, mas eu acho que isso era uma expectativa que criou. Eu esperava que ele anunciasse mais alguma coisa, mais algo para a cidade. Uma vez que me chamou a atenção dele falar que o governo está fazendo 4 obras importantes, as 4 na capital do Estado. Então, capital por capital, nós somos a capital da cidadania, nós somos a capital da população, nós somos a capital do trabalho, nós somos a capital que mais arrecada recurso para esse Estado, a maior cidade, a melhor cidade no INDEB, a capital da dança, enfim, né? Enfim. Então, colegas, o Fernando que passou aqui, o deputado Lima, o deputado Kennedy, enfim, a Assembleia Legislativa, nos ajude, e todo o corpo do governo do Estado, muito respeitosamente, mas a Câmara de Vereadores, eu acho que os 19 colegas vereadores, nós esperamos um pouco mais do senhor governador. Inclusive, a gente pode até estar juntando todos os pedidos, uma sugestão desse parlamentar é que nós pedíssemos, então, uma audiência com o governador e para levarmos ao conhecimento com os 3 deputados aqui da nossa cidade. Eu penso que isso é importante, essa harmonia em respeitar o poder legislativo do Estado, porém, que nós também pudéssemos levantar esses pedidos, que é tão importante, A Câmara de Joinville esperava um anúncio a mais, o Executivo, eu tenho certeza, porque a fala do prefeito, o vereador Ninfo, no início, esperava mais, e também a sociedade, a comunidade joinvilense, numa sexta-feira à tarde, um público excelente, vereador Iracema, e nós esperávamos mais do senhor governador. Com todo respeito, com toda educação. Se Florianópolis está acontecendo 4 obras grandes do Estado, Joinville merece no mínimo 5. 5. Pelo pulmão que é e que representa esse Estado. Como líder, vereador Jaime Evaristo.
Senhor presidente e nobres pares, ouvindo Vossa Excelência, senhor presidente e vereador Cláudio Aragão, se posicionando referente à vinda do nosso governador em Joinville, estendemos o tapete para ele, respeitamos realmente, é o nosso governador, está ali representando Santa Catarina, vai dizer que Joinville merece um crédito maior, em muitos outros investimentos. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, nós temos a duplicação da Dona Francisca, e tem outros fatores aí, convidássemos os nossos 3 deputados estaduais, para que viesse a essa casa, e também, como Vossa Excelência também sugeriu, acho que é importante, ir ao governador, mas se nós ouvíssemos, como nós ouvimos aqui, os 3 deputados federais, na ausência do Armando, né, o comandante do deputado Armando, mas ele veio depois, justificou e também falou, mas estava aqui o deputado Darcy, deputado Coelho, tratando e também onde questionamos também referente à reforma da Previdência. Então, essa casa ainda não fez o convite aos nossos 3 deputados estaduais. Precisamos, né, conversar com eles, passar para eles, e que eles também possam marcar essa audiência e as reivindicações de Joinville chegam ao governador. Joinville é referência, a maior cidade do estado de Santa Catarina, e merece obras aqui em Joinville. E nós não podemos deixar e ficar calados. Por isso estamos aqui, por isso defendemos. Se nós ficar calados, a comunidade não tem como se expressar. Por isso somos representantes e temos 3 deputados estaduais que representam Joinville e toda a região. E temos que cobrar deles também, para que eles também possam ir junto ao governador e reivindicar as obras para Joinville. Sabemos que o Poder Executivo muitas vezes tem dificuldade de fazer essas grandes obras e precisa dessa parceria, porque os impostos também vão para o Estado e também vão para a esfera federal. E o governador ganha mais de Joinville em questão de recurso que vai, de imposto que vai para a esfera estadual. E ele tem que reconhecer nossa cidade, ele tem que olhar com outro olhar para Joinville, como outros governadores que passaram por ali também olharam, outros deixaram a desejar, mas o governador atual tem que olhar para Joinville, respeitar o joinvilense, respeitar o voto que o conduziu a ser deputado federal. Joinville deu uma votação expressiva para ele, tem que olhar isso bem e respeitar essa cidade que contribui, através de imposto, muito para o Estado. Então as melhorias, obras não podem ser só na capital, vereador Maurício Peixe. Joinville merece respeito, respeito dos nossos governantes estadual. Obrigado, senhor presidente. Como líder, vereador Maurício Peixe. Senhora presidente, infelizmente o vereador Cláudio saiu, mas eu quero colaborar com a ideia. Acho muito interessante a Câmara de Vereadores fazer uma pauta para uma reunião com o governador, porque nós, os vereadores, somos representantes da comunidade e sabemos o que Joinville precisa. Eu acompanhei de longe a reunião na CIG, talvez ainda o governador está com um probleminha ainda com a CIG, referente à campanha, que não convidou ele para vir escutar antes da eleição do primeiro turno, isso tem que ser apagado. Daí eu vejo hoje no jornal a CIG dizendo Joinville agradece ao governador. Por enquanto, não. Né? O governador tem que agradecer Joinville pelos votos que recebeu. Agora tem que trabalhar para Joinville e assim que tiver obras, que tiver apoio, daí nós vamos agradecer o governador e eu quero ter a satisfação de ser um dos que vai bater palma com o governador, agradecer a confiança que o Joinville deu nele, para fazer as obras. O que eu vejo aqui era aquilo que já tinha, repasse por Corpo de Bombeiros, repasse por Bolshoi, faltou aqui a folha de pagamento do São José, que pararam, não estão fazendo, né? Não, mas não tem, a Almirante Chaceguai é um pedido ainda. Está faltando. Não, o que eles deram aqui, eu estou falando que deram. É apoio financeiro à Escola de Teatro Bolshoi, recurso do Festival de Dança e aporte financeiro ao Bombeiro. Isso já tem.
já tem, só que faltava tirar. Bom, tirou do Hospital São José. O que nós queremos é outras obras, Almirante Chaceguai, mas o que eu vi aqui é só compromisso com a área industrial, o eixo industrial, que precisa. Mas Joinville não se resume só ao Parque Perini, não se resume só à área industrial. Nós temos que ver a entrada aqui, o Otto Kardérfio. Joinville não tem uma entrada duplicada. Claro, se fizer lá a Edgar Meister, é ótimo, tem que fazer. Mas tem que fazer uma Otto Kardérfio. Tem que fazer a Rua 15 de Novembro. E eu fui agora, final de semana, para Lages. Eu passei por Rio do Sul, vi os elevados que tem. Vi o que Lages tem hoje de elevado até, de obras. Então, nós queremos bater palma para o governador e agradecer quando as obras estiverem aqui. Aí, vereador Cláudio Aragão, concordo, nós, a Câmara, temos que fazer uma pauta, né, de reivindicações ao governo do Estado e levar lá para ele. E levar juntos com os 3 deputados estaduais de Joinville. Eu gostei aí do Sargento Lima, a posição dele, colocação, se encontrou com os empresários, mas volto a repetir, Joinville não se contenta com o que já tinha, faltou o Hospital São José, que tinha um compromisso do governo do Estado, faltou a Prudente de Moraes, onde é que está o recurso que foi prometido, carimbado, faltou a Copacabana, que está lá esperando, e tantas outras obras que Joinville precisa do governo do Estado. Então, vereador Neto, vamos fazer essa pauta e vamos lá levar os 3 deputados estaduais. Tem o Derian, que é o secretário do governo, que é o único joinvilense, acho que está no primeiro escalão, né? Levar o Derian é um cara bom, um cara para frente, levar ele junto para ajudar. E aí fazer a pauta, porque nós somos os representantes legítimos da população aqui de Joinville nas reivindicações que nós precisamos. Então, parabéns, presidente. Eu tinha isso aqui para falar hoje, só que eu não tive tempo, mas era isso mesmo. Nós não podemos agradecer o governador. Agora, ele que tem que agradecer a Joinville, pelos votos que ele levou daqui. Obrigado, presidente. Uma questão de ordem regimental, vereador Jordão. Senhor presidente, eu quero fazer a retirada da moção 191/2019. Senhor presidente, o que me deixou triste também nessa reunião na CIG, que não deram a oportunidade para o deputado federal, que é do mesmo partido do governador e do deputado estadual, para falar. O deputado federal, Coronel Armando. Isso ficou muito feio, ficou muito chato, porque muitas pessoas depois vieram falar comigo, perguntar, vereador, por que um deputado federal que estava na mesa, foi convidado para sentar na mesa, não falou? Daí eu falei, aí a minha resposta foi, isso aí é entre eles que são tudo PSL. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jordão. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de lei ordinária, número 418/2017, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que autoriza o Poder Público Municipal a permitir a utilização de pessoas, veículos, equipamentos públicos, realização de serviço em favor de particulares atingidos pelo fenômeno naturais, tais como cheias, enxurradas, vendavais, assoreamento, quedas de árvore, deslizamento de terra e outros assim, com os característicos, com pareceres favoráveis, com emenda das comissões. Projeto de lei ordinária 59/2019, de autoria do Executivo, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde, Joinville, celebrar convênio de Garuva, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Garuva, com os pareceres favoráveis das comissões. Meu Deus do céu, minha mão está seca. Grande expediente 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia.
Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei ordinária número 104/2019, de autoria da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo a conceder revisão anual de vencimento. Em discussão, projeto em sua redação final, não havendo em votação projeto em sua redação final. Quem for favorável, permaneça como está, contrário se manifestem. Aprovado. Segue para autógrafo de lei, para sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em turno único de discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 5/2018, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, que aprova as contas do exercício de 2015 do município de Joinville. Questão de ordem ao vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, venho requerer a Vossa Excelência a dispensa da leitura dos pareceres, uma vez que foi amplamente discutido no âmbito de todas as comissões. Então, faço esse pedido a Vossa Excelência. Em discussão, o requerimento do vereador Fábio, não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis, não havendo em votação os pareceres. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Não havendo em votação o projeto de decreto legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. O contrário se manifeste. Está aprovado. Projeto de decreto legislativo segue para promulgação da presidência conforme dispõe o artigo 126 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 50/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que dispõe sobre o incentivo fiscal na redução de 50% do valor de ISS, imposto sobre serviço, para clínicas, consultório veterinário que prestam serviço da população de baixa renda aos que comprovarem ter adotado animal ou aos protetores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Com a palavra, o vereador Jânio Schroeder. Passo a leitura do parecer número 113/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei ordinária número 50/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que dispõe sobre o incentivo fiscal com a redução de 50% no valor do ISS para clínicas e consultórios veterinários que prestarem serviços à população de baixa renda. Conforme se infere da leitura do texto da proposição em exame, pretende-se instituir benefício fiscal, a redução do valor devido a título de ISS, a consultórios veterinários que prestam serviços à população de baixa renda e a terceirizadas prestadoras de serviços públicos que aderirem ao objeto da proposição. Observa-se ainda que esta medida implicará, a toda evidência, renúncia de receitas à municipalidade, que deixará de arrecadar os valores excepcionados por seu texto. Trata-se de proposição que implique na concessão de benefício fiscal com renúncia de receitas à municipalidade. Portanto, atrai-se a orientação técnica exarada por este órgão de consultoria jurídica, no caso da Câmara de Vereadores, quando da elaboração do informe técnico número 1/2017, que registra os requisitos necessários à veiculação de tais modalidades propositivas. Pois bem, naquele estudo se concluiu que, letra A, compete aos municípios estabelecer benefícios fiscais a respeito de tributos que lhes tocam. Letra B, a iniciativa de projetos que tratam de benefícios fiscais é concorrente entre os representantes do Executivo e do Legislativo. Letra C, proposições desta natureza devem ser veiculadas por meio de lei complementar em observância aos artigos 32, parágrafo 1º, 33, 34 e 85, parágrafo 6º, da Lei Orgânica Municipal. Letra D, é viável a apresentação de proposta legislativa que tenha por objetivo a instituição de benefício fiscal, do qual decorra renúncia de receitas. No entanto,
esta renúncia de receitas deverá observar os comandos versados pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, assim, deverá estar acompanhada dos documentos previstos pelo dispositivo e ou medidas de compensação da receita a que se renunciará. No caso vertente, contudo, não foi observado o requisito arrolado no item D supra, eis que não carreados ao caderno do projeto de lei complementar os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, condicionantes à sua admissibilidade, o que implica mácula quanto às formalidades exigidas para a sua veiculação. Sendo assim, suscitando as considerações pormenorizadas daquele informe técnico, recomenda-se a rejeição do projeto de lei complementar número 50/2017, tendo em vista a ocorrência de vício no tocante às formalidades necessárias à sua apresentação. Assim se manifesta o vereador Fábio D'Alonso, relator, e com ele concordo os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer, vereadora Ana Rita, que preside a Obrigada, sessão. primeiro secretário. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado, contrário. Então, que registre-se um parecer contrário. De qualquer forma, voto contrário do voto do vereador Natanael Jordão. Então, fica aprovado o parecer contrário em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do regime interno. O projeto será arquivado. O que vem agora? Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar número 59/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana, denominado IPTU Verde, que estabelece desconto progressivo no IPTU de imóveis que adotarem medidas de redução de impacto ambiental e eficiência energética. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador James, por favor. Passo a leitura do parecer número 89/2019. Trata-se do projeto de lei complementar número 59/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana, denominado IPTU Verde, que consiste em conceder descontos aos contribuintes que adotarem esse programa. Os munícipes participantes, que farão jus ao benefício, irão receber uma certificação e pontos por participarem. Devem adotar ações e práticas de sustentabilidade conforme o anexo 1 do projeto. Conforme se infere da leitura do texto da proposição em exame, pretende-se instituir benefício fiscal a contribuintes que adotarem o programa IPTU Verde e receberem a certificação pelo município. Observa-se ainda que esta medida implicará, a toda evidência, renúncia de receitas da municipalidade, que deixará de arrecadar os valores excepcionados em seu texto. Mesmo havendo no projeto a apresentação de onde retirar os recursos para custeio do IPTU Verde, ou seja, da majoração do valor das multas decorrentes do inciso 2º do artigo 3º, ou do parágrafo 3º do artigo 3º, do decreto 5.552, de 87, que discrimina as responsabilidades de proprietários profissionais de terceiros, estabelece multas para infração do Código de Obras e dá outras providências. Trata-se de proposição que implique em concessão de benefício fiscal com renúncia de receitas. Atrai-se a orientação técnica exarada no parecer, o informe técnico número 1/2017, que registra os requisitos necessários à veiculação de tais modalidades propositivas. No caso vertente, não foi observado o requisito arrolado no item D, eis que não são carreados ao caderno do projeto de lei complementar os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, condicionantes à sua admissibilidade, o que implica mácula quanto às formalidades exigidas para sua veiculação. Sendo assim, suscitando as considerações já estabelecidas no informe técnico, recomenda-se a rejeição
do projeto de lei complementar número 59/2017, tendo em vista a ocorrência de vício no tocante às formalidades necessárias à sua apresentação. Dessa forma se manifesta o vereador Richard Harrison e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer, senhora presidente. Obrigada, vereador James. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Por unanimidade foi rejeitado, né? Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto será, então, arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 68/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o programa Remédio em Casa e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Passo a leitura do parecer número 93/2019. De autoria do vereador Natanael Jordão, trata-se do projeto de lei ordinária número 68/2017, que intenciona instituir obrigação à administração para que institua o programa Remédio em Casa e dá outras providências. Também em análise, a emenda modificativa número 1/2017, de autoria do mesmo vereador, que altera o caput do artigo 1º, restringindo os pacientes que são contemplados pelo projeto, bem como deixando claro que a entrega é optativa, com a justificativa de gerar maior eficácia na implementação do programa que o texto prevê, bem como maior razoabilidade com relação ao orçamento destinado à implementação desta lei. Dito isso, passa-se a análise dos aspectos formais do projeto de lei. Ao que parece, não existe restrição constitucional que tolhe as municipalidades da prerrogativa de editarem leis sobre o tema. A possibilidade para dispor de tal assunto não é exclusividade de outras entidades da Federação. Pelo contrário, no que diz respeito à instituição de política pública para a promoção de saúde, a proposição tangencia a matéria afeta a competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Da mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange a forma que lançou mão o ilustre parlamentar para a apresentação do projeto. A Constituição do município relacionou determinadas matérias cuja disposição legislativa foi reservada à lei complementar ou a resoluções e decretos legislativos. Uma vez que a matéria não está expressamente circunscrita àquelas espécies normativas, a regulamentação sobre o assunto permanece mesmo à lei ordinária municipal. Entretanto, é de destacar que a proposição deixou de observar algumas formalidades, que, a rigor, são de observância obrigatória, consoante o que determina o artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e o artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101, ou Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, como o projeto enseja a criação de nova despesa para o poder público, criando inclusive exigências adicionais aos beneficiários do serviço, que deveriam, por sua natureza, serem estabelecidos por atos daquele poder, é certo que deveria ter vindo instruído com a estimativa de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador da despesa de que o encargo tem adequação com a lei orçamentária anual e com a compatibilidade compatibilidade com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias. Nesse sentido, com base no parecer técnico número 35/2016 da consultoria jurídica desta Casa, fica evidente que o desrespeito aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal é inovidável do ponto de vista da admissibilidade jurídica da proposição, sobretudo quando possui evidente caráter de prestação continuada pelo Poder Executivo, único autorizado pelo presente caso a iniciar programas de governo, tal qual o intentado pelo projeto em análise.
Como nos referimos desde o início, esse processo legislativo foi instaurado por impulso do eminente parlamentar dessa Casa de Leis. Ocorre que a lei orgânica estabelece prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo para legislar sobre certos assuntos, dentre eles a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública municipal. Entendemos, em que pese o elevado escopo de que se reveste o projeto de lei, mesmo assim o Poder Legislativo não pode prejudicar a independência e a autonomia que o legislador constituinte quis conferir ao Poder Executivo e, assim, ignorar a norma constitucional, esta decorrente do sistema de freios e contrapesos, que institui em favor do chefe do Executivo a prerrogativa para apresentar com exclusividade certos tipos de projetos de lei. Desta feita, ou de certa feita, a criação de obrigação aos órgãos da administração, no caso a Secretaria da Saúde, para a instituição de programas de entrega doméstica de medicamentos de trato continuado, materializa instituição de atribuição afeta a política pública em área da saúde. Nesse caso, há que se dizer que a matéria atrai a iniciativa do chefe do Poder Executivo para a instauração do processo legislativo sob pena mácula, pelo que se tem denominado vício de origem. Tecidas essas considerações, recomenda-se a rejeição do projeto de lei ordinário número 68/2017 pela comissão e por esse plenário, tendo em vista a ofensa às formalidades e a iniciativa para a sua apresentação. Por consequência, fica a emenda modificativa número 1/2017 sem efeito. Assim, se manifesta o vereador Rodrigo Facchini, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer. Obrigada, vereador James. Em discussão, o parecer contrário. Em votação, o parecer contrário. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado o parecer contrário. Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Encerramento, né? Agradecendo a Deus, às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 18 de junho de 2019, terça-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. Muito boa noite a todos. Até amanhã.